Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz de Cristo esteja sobre os vossos corações, amém? Eu gostaria de falar hoje sobre multiplicação. E na Bíblia nós temos uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, nós temos um relato de Jesus contando uma parábola dos talentos, onde ele diz que um homem ia viajar para longe e chamou os seus servos e distribuiu talentos para determinada quantidade de talentos para cada um deles. E que ele ia viajar e depois de muito tempo ele voltou e foi prestar conta com aqueles servos sobre aqueles talentos que ele tinha dado. E o primeiro, que recebeu 5, veio prestar conta com ele, disse ele que tinha recebido, que tinha ficado e que tinha recebido mais 5. O que recebeu 2 também recebeu mais 2. E o que recebeu 1 enterrou e não multiplicou esse talento. Os que multiplicaram, o senhor deles chamou eles de servos bons e fiéis. E o outro foi o servo negligente, porque ele não multiplicou o que o seu senhor deu a ele. Então, esses dias eu estava refletindo com relação a esse assunto, pois eu estou lendo um livro agora que ele é muito tremendo, assim, excelente, que é esse livro daqui, de John Bevere. Fala sobre a multiplicação dos dons de Deus na nossa vida. E me levou muito realmente a refletir o que eu estava fazendo para multiplicar os dons de Deus que Deus coloca na nossa vida e como é que a gente está trabalhando com isso para trazer um crescimento para o reino de Deus. E me deixou realmente muito impactada, porque eu já fazia muito tempo que tinha vontade de fazer um canal, de falar, só que eu não tinha ideia do que fazer nem como fazer. E depois que eu li esse livro, abriu a minha mente com relação a Deus, não é? A palavra de Deus, a alcançar pessoas para o reino de Deus. E não é sobre mim, e sim sobre Deus, né? O que a gente faz não é para nós mesmos, nós temos que fazer para Deus e alcançar pessoas para o reino de Deus. Então esse livro me levou a refletir bastante com relação, e ele fala exatamente nesse tema, dessa passagem dos talentos, né, que está no livro de Mateus, para a gente refletir mesmo do que a gente tem feito com relação ao reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E como é que a gente pode fazer e o que é que a gente pode fazer para que o reino de Deus seja expandido. Então nós temos que refletir e pensar o que é que está ao nosso alcance para a gente fazer. Então, se a gente não tem condições de ir para lugares distantes, se a gente não está podendo estar andando nas ruas, pelas casas, para estar pregando por conta dessa pandemia. Então, nesse livro, ele dá alguns exemplos de pessoas, e tem um que me chamou muita atenção, que foi um milionário que foi conversar com ele, porque ele já tinha um patrimônio de 9 milhões de dólares e disse que já estava com a vida dele e a família dele também, os filhos já iam ter condições, mesmo que depois que ele partisse, eles iam ter dinheiro para se manter até o resto da vida. Mas aí ele perguntou a John Bevere por que ele tinha que continuar trabalhando e trabalhando muito para aumentar o patrimônio dele para 35 milhões de dólares. John Bevere teve uma resposta muito rápida do Espírito Santo para a vida dele, de que ele tinha sido chamado por Deus para isso, para atuar nessa área, na área empresarial, para atuar com relação na área financeira, no mundo corporativo, para expandir o reino de Deus. Através das obras das mãos dele, Deus abençoava, e através do dinheiro ele estava trabalhando em prol do reino de Deus, investindo em obras. E aí, a partir daquele dia que ele conversou com o pastor John Bevere, ele disse a ele o que ele tinha que fazer, deu um exemplo a ele que ele não tinha que parar por conta da situação dele já estar estável financeiramente, mas que se ele tinha como expandir mais, era para ele fazer. Porque não era com relação a ele, mas com relação ao reino de Deus.
E após 6 meses, John Bevere relata no livro que ligou para ele para saber como estavam as coisas e ele disse que estava trabalhando como louco para aumentar o patrimônio dele para 35 milhões para a construção do reino de Deus. E é uma coisa tremenda, porque realmente Deus coloca cada um num lugar determinado, mas a pessoa tem que querer fazer para Deus, trabalhar para Deus. E ele relata aqui também que nós temos que trabalhar com diligência, trabalhar sem preguiça e procurar realmente o que é que Deus quer que a gente faça. Então, essa forma de internet tá aí à disposição de muita gente. Mas eu confesso que eu também tinha vergonha de fazer vídeo, de me expor. Mas só que quando a gente para pensar no reino de Deus, então não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o reino dele. Então, se ele tem nos dado a capacidade da gente chegar até essas pessoas através das redes sociais, através de plataformas como essa do YouTube, então vamos fazer isso. Vamos refletir o que nós estamos fazendo, o que é que nós temos feito para a obra de Deus, para o crescimento disso, para que vidas sejam alcançadas. Então, se o Espírito Santo fala conosco, se a gente busca Deus em oração, se a gente está perguntando ao Espírito Santo o que é que a gente tem que fazer, como é que o Senhor quer nos usar, então ele vai dando o direcionamento e a gente tem que estar prestando atenção a isso. Então, nesse vídeo, né, eu queria dar início falando exatamente sobre isso, sobre multiplicação com relação ao reino de Deus. Que você possa refletir também na sua vida, ver o que é que você está fazendo com relação ao reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Porque quando nós chegarmos lá diante dele, vai haver a prestação de contas. Porque aquele Senhor, ele voltou para fazer a prestação de contas com os seus servos. E o Senhor também vai fazer a prestação de contas conosco. E eu não quero chegar lá naquele dia e fazer a prestação de conta e ser chamada de serva negligente diante de Deus. Então, que você possa refletir nisso, buscar em Deus, orar, buscar mais ao Espírito Santo, a direção dele, perguntar a ele o que é que ele quer que você faça com relação ao reino, qual é a obra, qual é a forma. Se você tem dinheiro e você pode investir na obra de Deus, se você pode investir sendo mantenedor de missionários, de igrejas mesmo, de abrir igrejas. Se você tem condições de estar na obra, né? Se você não trabalha fora e você tem condição de estar na igreja, então se empenhe para fazer o melhor para Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, nem olhe para pessoas, porque pessoas são falhas igual a nós. Todos nós temos falhas, mas Jesus, ele é perfeito e é ele que nos aperfeiçoa para poder a gente fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Então, que você possa refletir nisso e realmente buscar em Deus para saber a área, né? E aonde você pode fazer o melhor para Deus, para que o reino dele seja expandido, para que vidas sejam alcançadas, que nós realmente possamos investir tempo com Deus em oração, em meditação da palavra, estudo da palavra, porque se o Senhor nos dá a condição de estudar a palavra, de ter tempo para ler, de ter tempo para orar, né, de estar na presença dele, então ele não quer que a gente fique com isso guardado só para a gente. Então nós temos que transferir, nós temos que multiplicar, nós temos que passar Cristo adiante para as pessoas, para que mais vidas conheçam a verdade do Evangelho, conheçam, saibam que em Jesus Cristo há esperança, que em Jesus Cristo há salvação, que em Jesus Cristo tem transformação de vida e que mais vidas sejam alcançadas por Deus, através da minha vida, através da tua vida, para que o reino de Deus seja expandido e vidas possam realmente entrar também no reino dos céus, para que vidas sejam impactadas pela palavra de Deus e que naquele dia todos nós possamos chegar juntos diante de Deus e que nenhum de nós possamos receber esse título de servo negligente porque não procuramos fazer o que realmente Deus tinha determinado para nossas vidas. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e que fique para nossa reflexão
buscar mais de Deus para saber aonde podemos atuar na obra de Deus para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.